Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Everton Crivoy E eu sou o Brendo Martins. e nós somos os treinadores da CRV Sport Science e viemos aqui para conversar sobre treinamento, sobre saúde, sobre ciência e a ciência aplicada na prática, certo, Brendo? É isso aí. Mais uma vez, vamos falar sobre treinamento de força. Mas dessa vez vamos falar o que de treinamento de força? Qual que é o melhor treinamento de força? Exato, né? Então a gente costuma falar que o treinamento de força ele é muito importante para ajudar a diminuir riscos de lesão, melhorar o desempenho. A gente fala sobre adaptações morfológicas, que são as estruturais, as adaptações neuromusculares. Mas agora vamos falar sobre as diferentes possibilidades de treinamento de força, né? Hoje você vai saber o que é melhor, treinamento funcional, treinamento de força ou treinamento pliométrico. Ficou É isso fácil, hein? aí. Ó a treta já, ó. Mas aí, Everton, o que seriam esses tipos de treinamento? Qual a diferença dessas modalidades aí? Explica pra gente. Bora. Eu vou começar pelo funcional, tá? Funcional é tudo que foge um pouco do tradicional, a galera bota num bolo ali de funcional. Funcional tem a galera que estuda o funcional, que fala que trabalha a força com diferentes planos, né? Então são exercícios multiplanares, que com o próprio peso corporal ou com uma resistência extra, que está muito relacionado a movimentos mais complexos, vamos dizer assim. Não é aquela só extensão e flexão do joelho, né? Então eu trabalho de uma maneira mais integrada. Na verdade, essa definição de funcional, ninguém nem muito sabe qual que é a definição de funcional. Hoje, até o nosso treino que a gente faz na CRV, tem gente que acha que é um treinamento funcional, e vai lá treinar funcional. Então, tem também aquele contexto de tudo que vai funcionar para alguma coisa, uma frase que eu não gosto muito, mas ele tem a sua funcionalidade, então ele é funcional. O que, na verdade, para mim é funcional é tudo que aumenta a sua força máxima. Tudo que é capaz de aumentar a sua força máxima, ele vai ser transferido e vai ter uma funcionalidade ou nas atividades do dia a dia ou no seu gesto esportivo ali específico. Então, eu preciso aumentar a força. Tudo que eu aumento a força, para mim, tem funcionalidade, ele é o que a gente chama de funcional, mas vamos hoje pontuar aqui, porque a gente vai conversar sobre um artigo que traz essa ideia, né? Ele compara nesse artigo o que é o treinamento funcional, o que é o treinamento de força máxima e o treinamento pliométrico, qual que é o melhor. Então, nesse artigo, os autores vão chamar de treinamento funcional exercícios realizados com uma baixa resistência, exercícios que envolvem uma certa complexidade em padrão motor, um pouco maior. Utilizar os elásticos, ou fazer as passadas Elásticos, laterais, muscle passada walk, lateral, isso coisas aí, assim. peso corporal, TRX, abdominal, aquele abdominal, o twist, né? O Russian Russian twist. twist. Então eles fazem passada lateral, passada na diagonal, flexões, pranchas invertidas com um pé só, os abdominais, TRX, tudo eles vão chamar de funcional. A pliometria são exercícios de salto, de alta intensidade, né? Então eu faço o quê? Eu tenho uma fase excêntrica, uma sobrecarga excêntrica, uma transição excêntrica e concêntrica rápida. Então eu uso um mecanismo chamado de cicloalongamento e encurtamento, que é quando eu acumulo energia elástica em músculo e tendão e uso na fase concêntrica do movimento. Para quem não está muito familiarizado com o termo excêntrica e concêntrica, sei lá, vamos pensar que eu estou fazendo um salto. O excêntrico é quando eu estou caindo no solo e descendo. Estou descendo, eu estou fazendo a fase excêntrica. A concêntrica é quando eu estou aplicando força contra o solo para saltar, para sair do chão, tá? Então, tudo que envolve isso seria uma pliometria. A pliometria pode ser de baixa intensidade ou de alta intensidade. Então, pular uma corda é uma pliometria. Um double under, que é passar a corda 2 vezes por baixo, é uma pliometria, só que de mais alta intensidade, porque você precisa sair do solo mais alto. Caída Quedas do dos caixote, caixotes, salto sobre barreira. sobrecargas, fazer pliometria com peso. Então acrescenta- ele coloca pliometria com sprint também, mas depois você vai explicar melhor. E o treino de força é o treino de força clássico, que eu boto ali peso na barra e vou fazer os exercícios ali, agachamento, supino, deadlift, que é o que ele usa na barra, eu coloco o peso, é o que a gente está acostumado a chamar de musculação aí. Sim. E nesse artigo ele comparou os três. Então vamos ver o que ele falou no artigo, Breno, depois a gente discute um pouquinho, né? É isso aí. Então, esse artigo que o Everton mencionou foi escrito ali pelo Michael Keener e colaboradores, né? Foi publicado em 2020. E ele buscou investigar justamente isso. Qual é o melhor tipo de treinamento para melhorar as variáveis relacionadas ao desempenho, né? Ele utilizou atletas jovens, jogadores de futebol, nesse estudo, mas dá para a gente entender muito bem a ideia por trás. O legal desse estudo é que ele teve 10 meses de intervenção, o que é bem difícil Bastante de coisa. encontrar na literatura científica, né?
E ele dividiu esses atletas, esses jogadores de futebol, em 4 times, né? Então, 4 times? Ou 4 Jogadores grupos? tipo 4 times, mas no caso eram 4 grupos. Exato. O primeiro é o grupo controle, né? Então, por 10 meses, quem jogava futebol continuou jogando apenas futebol. Não fez mais nada complementar aquilo ali. Um segundo grupo foi o treinamento tradicional, que fez a musculação, ou seja, agachou e agachamento e suas variações, né? Teve o treinamento pliométrico e de sprint, ou seja, saltos, corridas horizontais, que exigiam velocidade máxima, a intenção de velocidade, que a ideia era melhorar o desempenho desses atletas também, né? A ideia por trás disso é fazer com que eles pulem mais alto, corram mais rápido, tenham uma melhor troca de direção e assim por diante. E o grupo de treinamento funcional. E dentro do grupo de treinamento funcional ele fez um treino que a gente vê muito no Instagram, que é muito popular, que é aquele treino de passada lateral, os Monster Walks, né, que é aquela passada diagonal, as pranchas e suas variações, abdominais e assim por diante, né? São aqueles exercícios instagramáveis, que são bem bonitos de se assistir, né? E o que será que ia acontecer por trás ali, né? O que aconteceu depois É de óbvio, 10 semanas? é óbvio que quem apenas jogou futebol foi o que ficou mais próximo do período pré. Ou seja, depois de 10 meses, esses atletas tinham os mesmos números em relação à força máxima, que foi medido na força máxima dinâmica do agachamento. A altura do salto vertical era praticamente a mesma. A velocidade de sprint era praticamente a mesma. E um teste de troca de direção, né, onde você corre em uma direção e tem que retornar até o ponto base, também foi a mesma velocidade, não teve diferença estatística. Então, quem só jogou futebol não mudou nada depois de 10 meses em relação a esses testes. Exatamente, mas aí a gente precisa levar em consideração um ponto muito relevante, que é o nível de treinamento. Eles jogam futebol há muito tempo, eram atletas treinados. Então, é esperado que, se você mantém algo que o seu organismo já está adaptado, você não apresente melhoras significativas, você vai chegar no platô. Por que eu digo isso? Porque se pegarmos um indivíduo que é sedentário ou tem um baixo nível de atividade física e coloca dentro desse mesmo contexto desses jogadores, ele vai apresentar uma melhora. Ele vai correr mais rápido, ele vai pular mais alto, ele vai melhorar a força máxima dele e vai melhorar até a composição corporal. Porque colocamos ele em um momento, em um ambiente que era muito diferente do prévio. Se você não fazia nada e começou a jogar futebol, você gerou um estresse, uma sobrecarga maior, né? Sim. E aí, se você gerar um estresse, é o que a gente fala sempre, né? Gerei um estresse, eu gero uma adaptação. Exato. Quanto menos treinado eu sou, qualquer coisa que eu faça vai gerar um estresse. Então, mais treinável eu sou. Quanto menos treinado eu sou, mais treinável eu sou. Porque qualquer magnitude de estresse que eu gero, gera uma adaptação. Só que também, qualquer estresse um pouco mais alto, pá, também arrebenta. Gera uma lesão. Também, né? Então também não estou preparado para suportar grandes cargas. Mas aí talvez aquele futebolzinho 2, 3 vezes por semana, aquele trabalho de preparação física que está na moda, né? O pessoal vai fazer o tal do funcional para futebol, treino para futebol, que é feito até na quadra, né? A galera gosta. É importante você fazer, não é que você não vai melhorar. Você vai melhorar, mas vai chegar a um ponto quando você estiver altamente treinado que já não vai ser mais tão que vai ser mais difícil, assim, vai precisar de outro estímulo. Melhorar. Exato. Beleza. Então, o grupo controle aconteceu o esperado, não apresentou nenhuma melhora, mas temos os 3 grupos experimentais. Dentro desses 3 grupos, o que mais se destacou foi o treinamento de força, treinamento tradicional, a galera que fez a musculação. Dentro desse grupo, todas as variáveis relacionadas a desempenho esportivo foram melhoradas. Quem agachou, melhorou a força máxima no agachamento. Qualquer um dos outros grupos não melhorou isso. Melhorou a altura do salto vertical, melhorou troca de direção e também velocidade de sprint. Foi o grupo que mais apresentou melhoras. Depois desse grupo, temos a pliometria e sprint e também o grupo funcional. Se eu te perguntasse, se eu treinar saltos e corridas, será que eu melhoro mais ou melhoro menos em relação a fazer as passadas laterais com elástico, as pranchas, os abdominais?
Eu arriscaria dizer que se eu saltar, para sair do solo, eu preciso aplicar grande força contra o solo. Então, talvez eu vou melhorar mais, porque a força que eu preciso aplicar para o solo para tirar a minha massa do chão, ela é maior do que talvez a resistência do elástico. Uhum. Mas também depende, né, Brendo? Por quê? Porque depende da intensidade do salto. Eu consigo sair do chão 10 centímetros, mas eu consigo aplicar bastante força e sair 30 centímetros. Então Uhum. depende da magnitude ali que eu tô colocando Depende da potência intenção. contra o solo, da intenção que eu tô Exato. colocando. Mas o que o artigo trouxe aí? Tá? Dentro dessas duas opções, o grupo que treinou pliometria sprint ainda apresentou dados melhores do que o grupo de treinamento funcional, né? Mas a única melhora relevante de fato do grupo pliometria sprint foi em relação à altura do salto vertical. Mas ainda assim, se eu treinar salto, não necessariamente eu vou saltar mais alto do que se eu tivesse treinado força. Esse artigo mostrou isso. O grupo que treinou lá a musculação clássica aumentou a altura do salto vertical na mesma proporção do grupo que treinou salto, Isso é legal, né? né? Porque o E grupo que quebra até um treinou pouco a ideia salto da dá especificidade, especificidade né? do Na treinamento, verdade, a sabe? gente tem a especificidade e tem a transferência aí, talvez, Exato. ou tem o gesto motor, porque na verdade o agachamento é muito parecido com o salto vertical, vai. Uhum. Então, o cara saltou, ele melhorou o salto. Ainda bem, significa que o treino deu certo. Sim. Aí o cara fez o funcional todo lá, prancha, estabilidade, troca de perna, elastiquinho para um lado, elastiquinho para outro, não melhorou o salto. Uhum. E aí, quando ele faz o treino de força, ele melhora o salto vertical. Sim, sim. Legal. Mas essa foi a única variável relevante do treinamento pliométrico. As outras variáveis não apresentaram resultado significante, né? Valor estatisticamente significante. Tá. Então temos uma colocação: treinamento de força em primeiro lugar, o treinamento pliométrico em segundo e, cara, por muito pouco o funcional ficou na frente do grupo O controle. funcional e o Porque não controle foram apresentou, quase iguais. não apresentou resultado relevante, estatisticamente relevante em nenhum dado, cara. Né? Então, E isso é muito, muito curioso, assim, aham. né? Porque a gente acredita que assim, e aí todo mundo vai falar, vamos trazer para a prática, a gente tava falando de jogador de futebol. Então, de novo, tá? Se eu não faço nada e vou fazer um treinamento com elástico, com estabilidade, com padrão de movimento, isso vai melhorar bastante a minha força. Vai ter resultados iniciais muito bons. Uhum. Mas se eu já sou treinado, já tenho um certo nível de força, os resultados são muito baixos desse Uhum. tipo de atividade. Hoje a gente faz isso na nossa metodologia no momento do treino, de 60 minutos ali do treino, que a gente chama de ativação. Então a gente usa esses exercícios que os autores chamaram de funcionais, mas na verdade são exercícios com resistência, complexidade, propriocepção, né, que nem a gente falou aqui, e muita isometria. A gente usa isso para melhorar o padrão de movimento numa Uhum. fase de ativação antes de entrar na parte de força. Exato. Então, na verdade, quando a gente pega o nosso programa de treinamento, a gente faz a pliometria, o funcional, na fase de ativação, talvez, e a gente tem sempre uma fase que a gente chama de construção, que é para o ganho de força. Então, é um treinamento que envolve mais coisas do que simplesmente isolar. Mas quando os autores isolaram, lembra que são atletas, né? E aí é muito difícil simular um estresse gerado dentro do jogo. Qual a chance de, por exemplo, eu na academia com um elástico conseguir gerar um estresse para estabilizar um movimento ou mudar uma direção dentro da dinâmica de um jogo de futebol, que eu tenho variação de terreno, eu tenho perturbação do adversário no jogo de bola, alta velocidade, motivação para conseguir fazer aquilo. Não tem nada que eu consiga fazer na academia que vá simular aquele tamanho daquele estresse gerado da partida de futebol. Então esse Exato. treinamento acaba ficando débil, né? Exato, isso que eu ia falar assim, né? Então, fica débil, não gera estresse suficiente para o corpo sentir que necessita se adaptar para evitar que aquele estresse cause um distúrbio da mesma magnitude. É fraco. Tá na zona O de cara conforto. é muito forte já. Tá na zona de conforto. Exatamente. Exatamente. Ah, mas Outro eu saí ponto. cansado. Deixa eu só. Mas eu Assim. faço esse tipo de treino, eu saio cansado. Cara, cansar, qualquer um cansa. Qualquer um sabe cansar o outro. Uhum. Não é essa a ideia do cansar. Né? A ideia é gerar um estresse maior do que aquele que ele está acostumado, para gerar uma adaptação maior do que aquela que ele já tem ali. E eu ainda vou além disso. Em alguns momentos, nós não queremos cansar.
Isso, é isso, Exato. porque ele não pode ir pro campo cansado. Exato. E a gente pensa em qualquer outro esporte, a gente pode até sair. Vamos pensar no esporte de endurance que nós costumamos sempre falar. Eu preciso gerar um estresse suficiente para causar adaptações morfológicas e neuromusculares a ponto de aumentar a força dele sem cansar, para ele correr bem. Se eu afetar a corrida dele for prejudicada, eu tô atrapalhando as adaptações que são mais relevantes de verdade para aquele Boa. sujeito. Então, depois você faz um corte dessa aqui, ó. Que é o seguinte, ó. Se você corre, não há nada que estresse mais o seu glúteo médio do que conseguir absorver a força do impacto do seu corpo durante a corrida contra o solo. Você vai para academia e fala, tenho que trabalhar o glúteo médio. Aí você vai botar o elastiquinho, ficar fazendo passada para um lado, passada para o outro. Não vai chegar nem perto do estresse que o glúteo médio sofre durante seus 10 quilômetros, 5 quilômetros de corrida, em que eu tenho que sustentar uma vez e meia, duas vezes e meio o peso corporal a cada passada. Tá? Então não adianta ficar fazendo isso na academia. Você precisa efetivamente melhorar a sua força. Isso você pode realizar, mas isso vai ser complementar. Só isso não vai ser o suficiente, né? Essa é a ideia. Mas vamos lá. Vamos tentar entender um pouquinho do porquê que essas adaptações aconteceram, né? Porque um foi melhor do que o outro e assim por diante. Você já falou, na verdade, do porquê o treino funcional pode não ter melhorado, porque foi um estímulo débil, né? Então, esses atletas eram muito fortes, então a cada movimento tinha pouco recrutamento de fibras musculares, eles atletas já tinham uma alta taxa de desenvolvimento de força, já tinham uma boa utilização do ciclo alongamento e curtamento, já tinha um nível de força alto, e isso não foi mudado porque não havia necessidade de aumentar todas essas variáveis, porque era um estímulo fraco, né? Mas, quando a gente pensa em pliometria, sprint e treinamento de força, são estímulos que são relevantes, né? Tanto que os dois melhoraram, mas ainda teve a vantagem do treinamento de força. O que a literatura nos traz é que, ainda assim, a força máxima acaba sendo a principal base para a melhora de desempenho. Agora, é isso aí. Gostei dessa. A força máxima. Vai lá, Isso. continua. A força máxima, ainda assim, é a base para o desempenho. Se eu tenho uma grande força, eu consigo melhorar minha aplicação de velocidade, porque vou ter uma reserva muito boa para continuar melhorando se eu treinar pliometria, por exemplo, né? Então, aparentemente, se você treina só pliometria, você vai ter uma evolução, de certa forma, limitada, né? Força acaba sendo ainda mais vantajoso, né? Mas o que a literatura de verdade traz pra gente é que é interessante ter os dois, né? Porque imagine que quando você treina a força máxima, você está aplicando força, você não consegue fazer um movimento rápido, mas ainda assim você recruta muita fibra muscular, ou seja, você está trabalhando próximo de uma extremidade do seu perfil força-velocidade, né? Que é a baixa velocidade com alta aplicação de força. Mas quando você vai fazer sprint, pliometria, você vai lá para o outro extremo. Seria muita velocidade de aplicação de força. Então, se nós temos os dois estímulos, nós conseguimos ter adaptações superiores a fazer apenas um dos dois treinos. Então, várias revisões temáticas, vários estudos originais, experimentais ali, mostram isso pra gente, né? Mas ainda assim, dentro desse estudo, o Kiner mostra pra gente uma correlação bem interessante relacionado à variável que mais está associada com a melhora do salto vertical, sprint, por exemplo, que ele traz a força relativa. Então, força relativa tem uma boa relação, uma boa correlação com a altura do salto vertical, velocidade de sprint, troca de direção. Agora, para quem não entendeu nada do que é força relativa, o que é força relativa? Força relativa, imagina assim, eu e o Everton temos o mesmo peso, certo? Certo. Você pesa 75 quilos e eu peso 75 quilos. Você levanta no agachamento 150 e eu levanto 200 quilos, tá? A gente tem o mesmo peso. Quem tem a maior força relativa? Quem tem a maior força relativa? Pra gente descobrir quem tem a maior força relativa, nesse exemplo tá muito fácil, né? Mas para descobrir a força relativa, você tem que pegar o peso que esse indivíduo consegue levantar e dividir pelo peso corporal. Dividir pelo peso corporal. Exato. Se nós temos o mesmo peso e um levanta mais peso que o outro, é fácil de definir quem é o mais forte de verdade, mas relativo
É a massa levantada no exercício dividido pelo peso corporal. Eu sou menor, no caso, na realidade, eu sou menor do que o Brendo. Eu peso acho que uns 10 quilos a menos do que o Brendo. E aí, vamos supor que a gente pega a mesma carga no Isso é um outro agachamento. exemplo ótimo. Exato. Eu tô mais forte que ele. Às vezes, se a diferença de peso for muito grande, eu posso até pegar um peso absoluto na barra menor do que o dele. Mas essa relação entre peso e peso da massa que eu tô levantando ali, vezes a minha massa dividido pela minha massa corporal, a minha força relativa é maior. Eu sou mais forte com ele mesmo olhando para a barra ali e tá levantando um peso menor. Exatamente, é isso. Se nós temos pesos diferentes, você é 10 quilos mais leve do que eu e a gente levanta o mesmo peso, a gente tem a mesma força máxima. Mas relativamente você é mais forte que eu. Então é esperado, de acordo com esses dados, que você pule mais alto do que eu, que você sprinte mais rápido do que eu, tenha uma melhor troca de direção. É uma relação boa, vai ficar ali entre 0,5 e 0,6. Não é uma relação perfeita, não dá para extrapolar e dizer que vai ser sempre assim, tá? Mas tem uma boa relação. Então, se nós conseguirmos deixar os nossos atletas mais fortes, sem deixá-los mais pesados, possivelmente vamos ter uma melhora dessas variáveis. Sabe uma coisa que me chama a atenção, assim, e que eu bato bastante nessa tecla, é que, assim, o artigo, ele traz... Cara, é algo que isso me incomoda bastante no treinamento, tá? O artigo, ele traz, vamos ver qual o treinamento é melhor. Funcional, que ele chamou de funcional, força máxima ou pliometria. Vamos pegar jogadores de futebol e vamos ver qual que é o melhor. O que ele tá vendo? Qual a carga externa é melhor? Qual a carga externa aplicada é melhor? Metodológico aí. Para essa população, a maneira de organizar a carga externa parece que mais eficiente foi aquela carga externa que me possibilitou trabalhar com cargas mais altas, que é o treinamento de força. Por quê? Porque eu consigo gerar um estresse maior. Mas no fundo, o que importa é o aumento da força e da força relativa, da capacidade de aplicação de força rápida. Então é isso que importa no final das contas. Então se eu mudasse a população e talvez colocasse agora não mais jogadores de futebol, mas indivíduos sedentários e tentasse ver qual que é o melhor. Então vamos lá, ó. Olha o estudo agora, eu mudei só a amostra, tá? Então eu peguei 40 pessoas sedentárias e dividi em 4 grupos. Tá? Um grupo fazia pliometria, um grupo fazia funcional, um grupo fazia força e um grupo jogava futebol. E avaliei depois de, 4 semanas. Provavelmente os ganhos de força seriam muito igual nos 4 grupos. Todos melhorariam, aliás. Todos melhorariam. É esperado que todos melhorariam. Mesmo que quem fez só treino funcional com elástico, mini mesmo band. quem jogou só futebol. Por quê? Exato. Porque o estímulo gerado foi suficiente para aumentar minha capacidade de aplicação de força. Aí depois eu ia avaliar de novo daqui 4 semanas. Depois de 4 semanas, aquela adaptação neural inicial já está reduzida. Né? É o que acontece quando você vai para academia, que você aumenta o peso rapidão no começo. Né? Você aprendeu a fazer o movimento. E aí, talvez, dependendo da intensidade do futebol, ele já não tivesse resultado adicional da 4ª para 8ª semana. Mas talvez o funcional e a pliometria e a força ainda tivessem resultados. Por quê? Porque a resistência oferecida por aquele elástico é suficiente para aumentar a força máxima e a força relativa daquele indivíduo. Vai chegar um ponto em que a resistência fornecida por aquele elástico não é mais suficiente para gerar o estresse, que é o que acontecia com essa amostra. E aí eu preciso começar o quê? Colocar sobrecarga a mais. Então, toda vez que me perguntam o que é melhor, funcional, crossfit, força, pilates, depende muito do seu estado inicial, se aquela carga externa que você escolheu vai ser possível de ser manipulada a ponto de aumentar a sua força muscular, que é o que realmente importa. É isso, é manipulação, né? Não dá para fazer sempre a mesma coisa. Mesmo se você for para musculação, se você começar agachando com 50 quilos, né? No começo vai melhorar. Mas se depois de 10 meses você ainda está com 50 quilos, pode ter certeza que em algum momento começou um platô e você não melhora mais. Né? A mesma coisa do treinamento funcional. Se você continua fazendo as mesmas pranchas pelo mesmo tempo, se você continua usando os mesmos elásticos com a mesma resistência, e assim por diante, em algum momento você vai criar um platô. Não, e esse ponto que você trouxe é excelente, né? Porque de novo, né? Não é a musculação, não é o treinamento de força que faz milagre, é isso que o Breno falou.
você treina força e você tá há 10 semanas agachando com os mesmos 10 quilos, ou na verdade, vamos trazer mais para a realidade, você nem agacha. Você fica fazendo cadeira extensora e flexora, trocando ideia, não sai da sua cara, não sai do seu conforto, vai ser a mesma coisa que ficar no elástico. Não vai ter estímulo adicional. Não é porque você tá na cadeira extensora que eu tô fazendo musculação é melhor. Não. Você tem que ter o estresse para aumentar a sua força. É isso. Perfeito, Everton. Eu tô bem satisfeito com essa informação que a gente trouxe hoje. Acho que era isso que eu queria trazer. Tá feliz com o que você trouxe hoje? Espero que o pessoal também esteja feliz aí, tenha gostado. Mas aí qual o recado que fica, na minha opinião, é o seguinte: treine força. Treine para melhorar a sua força. Não é crucificar nenhum método de treinamento e falar que um é melhor do que o outro. Eu acho que sempre vai ser um erro. É isso. É tentar aplicar a melhor estratégia para que você aumente sua força relativa. É isso, é ter um olhar crítico, né? Não dá para você ler o artigo e falar assim, então tem que levantar peso. Não, é olhar crítico. O que a musculação trouxe de frente dos outros? Uma possibilidade de uma maior intensidade no treinamento de força, o que possibilitou uma maior adaptação. Se dentro dos outros tipos de treinamento eu conseguisse ter uma manipulação dessas variáveis, colocasse mais intensidade, uma progressão mais adequada, pode ter certeza que os resultados seriam um pouquinho diferentes desse artigo. Se eu fosse aumentando a pliometria com peso ter esse olhar crítico. Exatamente. Eu melhoraria também. Boa. É isso, então. Bom. Fechado. Último recado, Everton. Último recado é, gostou do vídeo, compartilha aí, ajuda a gente a crescer o canal, manda para todo mundo que gosta de ciência do esporte, que gosta de treinamento, que quer ouvir alguma coisa de qualidade ali quando tá correndo. Então segue ali a gente no nosso canal, manda para todo mundo, divulga ali para ajudar a gente a continuar nessa missão. E me segue lá no Instagram, @EvertonCrivoy, e também a CRV, que é @crv.sportscience. É isso aí. Se quiserem me seguir, é Brendo F. Martins. Sigam também a CRV Academy lá no Instagram. Deixa um comentário aqui falando sobre o que achou do vídeo, se tem alguma dúvida. Deixa aí algum comentário relevante que possa até ajudar o nosso conteúdo, que deixe mais agradável para vocês. Deixa o like também e até a próxima sexta-feira. Valeu.